Hoje eu vim para atender vários pedidos. Muitas pessoas me perguntaram a respeito dos docinhos, dos brigadeiros e falando sobre congelamento. E é isso que eu vou vir falar para vocês. Eu vou usar o nosso exemplo do brigadeiro para falar como congelar docinhos. E eles vão ficar frescos como se você tivesse feito no dia. Fala Inês, já está no ar. Olha, de uma forma assim, bem rápida, bem simples, sem até ficar com muita armação aqui, que às vezes a gente faz uma preparação meia demorada, eu vou mostrar como é que a gente congela docinhos. Primeiramente, eu posso congelar o doce pronto ou a massa, mas o que você for congelar, ele deve ser à base de leite condensado. Então, neste caso, eu tenho aqui a massa do brigadeiro. Gente, é um pedaço pequeno que eu fiz só uma receita e exemplifiquei aqui, estavam todos congelados. Esta massa você vai congelar diretamente no papel filme e a grande dica: identifique, porque para quem faz grandes quantidades de doce, lógico que vai congelar, vai ficar um tijolo muito maior. E aí vai fazendo de vários outros doces, porque a base de leite condensado, você pode fazer beijinho, brigadeiro de morango, muitas outras coisas, mas muitos doces mesmo. Então é bacana você identificar e principalmente colocar data. Qualquer doce ou a massa congelado, eles têm a validade de 3 meses. Quando você põe um doce na geladeira, você tem 3 dias. Quando você coloca no freezer, são 3 meses. Então, para quem faz bastante doce ou quer uma quantidade maior, você prepara, embala corretamente depois que ele já deu a sua primeira esfriada, identifica e vai para o freezer. Aqui eu tenho para vocês como foi feito em relação ao docinho pronto. Então eu tenho algumas coisas para demonstrar. Primeiro, esse daqui eu tenho uma tampa que é bem fechada, tá? E antes de fechar a tampa, ela tem este papel aqui, que na verdade é o insufilme, é o papel filme. Por que eu coloco? Para que quando ele estiver no momento de descongelar, porque quando ele está descongelando, ele começa até a suar um pouco, você começa a entrar em desespero. Não entre, porque esse é o procedimento, não mexa nele. Mas nesse momento, enquanto ele chega na temperatura ambiente, é interessante que você deixe até com o papel filme. Quando você vai preparar o docinho, neste caso, ele já está completamente pronto, ele está com a forminha. Quando você vai prepará-lo para congelar, você pode fazer até 3 camadas. Eu não congelo grandes quantidades e eu tomo muito cuidado, porque eu acho que camada sobre camada, na hora de descongelar, ele pode dar uma amassadinha. Mas se é da sua necessidade em relação a uma quantidade maior, você coloca ou papel manteiga ou papel alumínio entre uma camada e outra. Olha só, esse docinho eu congelei ele completamente pronto. Preparei, coloquei na forminha. Não usei a sainha porque eu não quis usar, mas se você quiser, você pode até usar. E ele aqui, eu já deixei ele dar uma chegadinha, já tem 1 horinha que ele tá fora. Eu vou deixar aqui até o momento que ele chega à temperatura ambiente. O tempo que você tira antes de consumi-lo, antes de dar a hora da festa, tem um pouquinho a ver com o lugar que você mora. Você mora num lugar que é muito quente, ele vai chegar na temperatura ambiente rapidamente. Isso é uma dica para você, porque às vezes o tempo que é determinado em algumas sugestões, ele não conta isso, que se está muito calor, ele vai chegar muito mais rápido na temperatura ambiente. Uma outra dica. Já aconteceu de eu fazer festa e sobrar o doce. E sobrou um doce assim, totalmente pronto. Mas ele tinha sido feito e enrolado no dia. O que é que eu fiz no final do dia? Eu congelei ele desta maneira, totalmente prontinho. E depois, quando foi consumir, eu tinha um doce novo de novo. Eu sou um pouquinho gulosinha para comer brigadeiro, então às vezes eu abro o freezer, eu quase nem dou tempo dele descongelar e gosto dele bem geladinho. Mas voltando à história do congelamento, que outra versão que eu tenho?
Quando você congela, procura congelar o doce à base de leite condensado, mas que seja a base desses tipos de confeito. Se você quiser congelar com açúcar cristal, com amendoim ou com aqueles crispes, ele pode dar uma murchada, não é legal. Quando você quiser usar uma cobertura, que a gente não recomenda que seja congelado o doce com esta cobertura, você tem também essa opção de enrolar o docinho sem nada. Nesse momento eu vou te dar uma dica. Quando você colocar na forma que você for usar para fazer o congelamento, procura colocar até untar essa forma, porque senão depois, quando ele começa a descongelar, ele gruda. Quando ele tá inteiro com o confeito, ele sai de uma vez só. Quando ele tá somente a massa, ele acaba dando uma grudadinha. Então, a opção, você congelar já enrolado, ou você também pode usar o conceito de ter congelado somente a massa e enrolar na hora. Eu até passei este num confeito cor-de-rosa, que são as raspas de morango, de chocolate com morango, para ficar bem atrevido e eu mostrar essa diferença de cor. E por fim, se você não tem espaço na geladeira para fazer isso, de congelar o doce com a forminha, assim, a forminha do jeito que for, mas você não tem espaço, você pode congelar as bolinhas. Primeiramente você coloca no seu freezer, deixa ela dar uma endurecida e aí você vai congelar em saquinhos. Você pode usar aqueles saquinhos que são para tirar o ar ou um jeito doméstico que eu uso aqui em casa, isso é meu, não sei se eu vi alguém fazendo, mas é uma coisa que eu uso. Eu consigo tirar o ar do saquinho puxando com canudinho. Ó, você consegue. Neste caso, eu coloquei só um pouquinho de brigadeiro. Quando você for descongelar, você já pega ele, porque eles estão todos juntos, e você já vai e já coloca direto na forminha. Ele vai chegar à temperatura ambiente na forminha. E eu estou colocando essa sainha aqui, porque eu usei a caixinha e ela fica bem bonitinha. Ó, fiz 2 tipos de cobertura, uma cobertura com chocolate meio amargo e uma cobertura com o granulado normal. Que tal? É possível você fazer o seu doce, congelar e ele ficar fresquíssimo, parecendo como se tivesse sido feito no dia. Para isso, use o seu doce, congelar os docinhos à base de leite condensado. Procure congelar, se for ele pronto, com o confeito de chocolate. Use boas coberturas. Se você quiser congelar com outras coisas, não coloque a cobertura, não coloque de açúcar, não coloque de amendoim e nem aquelas crispy, porque elas podem murchar. O doce para você congelar, ou congela num pote que seja bem fechado, mas coloca o papel filme antes de colocar a tampa, que aí você garante que no momento que ele estivesse voltando à temperatura ambiente, que ele continue íntegro. Presta atenção na hora de trazê-lo para a temperatura ambiente. Se você está num lugar com muito calor, você pode ter a opção de congelá-los no saquinho, porque você congela só as bolinhas já com o confeito, e uma outra opção é você congelar ele enrolado para depois passar num confeito que não fique tão bom quando congela. Com isso, você vai trabalhar as suas quantidades e fazer da sua festa com aqueles doces maravilhosos que nós temos todas as receitas, ó. Presta atenção, tem o brigadeiro gourmet, tem as 2 massas, tem brigadeiro de morango, tem como calcular preço se você quiser vender, tem como você trabalhar com as opções de decoração, porque esse daqui, ó, não tem Solange hoje para fazer, então eu tô mostrando o congelamento, não a decoração. Mas é algo que você pode fazer, e do meu jeito de ser, quando às vezes se sobrou docinho de alguma festa, eu congelo ele pronto já, com a forminha e com tudo, não porque eu vá fazer depois, eu congelo já por ele ter sobrado. Gostou? Deixa o seu like aí, porque o seu like é muito importante pra gente. E faça os seus pedidos, porque esse foi atendendo ao pedido do pessoal da série do brigadeiro. O que eu for capaz de fazer, você já se considere atendida. Enquanto isso, produção, não está totalmente congelado, mas a gente já pode comer. Já vamos viver o atacar, porque tá todo mundo esperando, gente. Ó, e o brigadeiro continua muito delícia. Vejo você na próxima, porque eu vou, mas eu volto.